Romanos capítulo 12, versículo de número, 3. Temos ainda aí muito tempo, não é, para nós meditarmos aqui na palavra do Senhor. Assim está escrito. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. É o mesmo texto. Isso, agora a igreja. Espírito Santo, nós pedimos ao Senhor, mais uma vez, para apoderar deste servo, para apossar possantemente, que não sejam considerados os pecados, as faltas, inclusive pelas quais pedimos perdão nesta hora, que não sejam consideradas limitações, mas que o Senhor, que é Deus, e que tem compromisso com esta igreja, que o Senhor fale conosco agora. Que essa carcaça, ó Deus, seja usada pelo Senhor. Eu sei que o Senhor poderia falar diretamente, mas nós morreríamos. Portanto, eu me coloco aqui na dispensação do Senhor, reconhecendo a Deus que toda honra e toda glória é dada ao Senhor. Reconhecendo a Deus que eu sou o primeiro a ser, ó Deus, alcançado, o mais carente, ó Deus, para ser alcançado por esta palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amados, amadas, aqui há um tema diferente para ser trabalhado na igreja, mas nós vamos enfrentá-lo. Vamos começar um enfrentamento. Paulo, conversando com a igreja, ele diz o seguinte: ei, que loucura é essa aí, pela busca do conhecimento de Deus? Que fadiga é essa por conhecer a Deus? Cada vez querer mais e mais e mais e mais. Não, não é assim. Não é assim. Tem muitas coisas que não convém ainda ser conhecido. É importante que manifeste em vós o fruto do Espírito Santo, de Gálatas 5:22, naquilo que se refere à temperança. De modo que, e eu começo a aplicar a palavra, de modo que você conheça aquilo que você dá conta de viver. Paulo não está fazendo apologia à ignorância. Paulo não está fazendo aqui um esforço para tornar as pessoas menos esclarecidas. Ele só está esforçando em dizer: aqui é diferente. E por que ele falava assim? Porque ele era um homem muito cheio de conhecimento. Ele era um homem que estudou muito, que buscou muito, que acumulou muito da parte científica. Mas chega um dia na vida de Paulo que ele vai dizer o seguinte: tudo que eu acumulei, eu reputo como esterco. Isso mesmo, eu reputo como excremento. Eu reputo como fezes. Por quê? Porque, sabendo muito, vivia em ignorância.
Então, isso choca muito, porque nós estamos vivendo, inclusive na igreja, a época do conhecer muito, do buscar muito, buscar, e buscar mais, né? Mas Paulo estava dizendo o seguinte: ei, igreja, primeiro, tem muitas perguntas que não têm respostas. Tem muitas coisas que não serão reveladas nessa dimensão. Tem muitas coisas que a alguém será revelado, mas a outro não. Por quê? Porque Deus olha a capacidade de cada um, a capacidade de fé. E não é que Deus quer diminuir um, aumentar outro, mas Ele diz: ó, deu X talentos para um e X talentos para o outro, números diferentes. E diz: para cada um segundo a sua capacidade. Para cada um segundo a sua capacidade. Então, não tem possibilidade de ter competição pelo saber. Não tem espaço para haver competição pelo saber. Por quê? Porque o saber vai ser entregue para cada um segundo a capacidade e segundo o propósito de Deus, pela fé do irmão e da irmã, para que ele chegue aos céus. Então, ele está dizendo: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pastor, não entendi. Paciência, irmão. Paciência. O propósito de Deus em tudo, inclusive na distribuição da sua palavra, é para que todos careçam dele no dia seguinte. Quando ele manda buscar o maná, tinha um protocolo acerca do maná. Tinha a hora certa e tinha quantidade certa. Só pode pegar a quantidade suficiente para a alimentação da família naquele dia. Os que pegavam mais, a Bíblia diz que alguns espertos, são 3 institutos: conhecimento, sabedoria e esperteza. Conhecimento e sabedoria são dádivas de Deus. Esperteza é manifestação maligna na mente do homem. Os espertos nos dias do maná, eles diziam assim: minha vasilha tem espaço, o maná está disposto, não tem fiscal. O que me impede de já levar a porção do outro dia e amanhã eu ficar desonerado desse encargo? A Bíblia diz que esse maná bichava. No dia seguinte, aquele indivíduo dormia até mais tarde, entendia que não precisava buscar, porque ele é esperto. Só que depois que cessava o momento de fazer a coleta do maná, lá para meio-dia que ele ia servir a refeição, o recipiente estava cheio de bicho. Permitia, via de exceção, que na sexta pegasse 2 porções, porque pela lei cerimonial não se podia trabalhar. Então a palavra de Deus, irmãos, é assim. Tem pessoas que estão aí: eu quero conhecer, e tem uns até me procurando: pastor, eu preciso de mais palavra. Calma. O canal espiritual está jorrando sobre a igreja. Agora veja: pastor, eu quero conhecer isso sobre escatologia. Como é que nós vamos ser lá nos céus? Projeta para mim, por favor. Primeira carta de João, capítulo 3 e versículo 2. Eu quero saber como é que vai ser lá no céu. Eu quero mudar de fase em termos de conhecimento. Não honra pai e mãe? Quer mudar de fase em conhecimento. Não honra sacerdote? Quer mudar de fase em termos de palavra. Quer conhecer sobre os céus. Aí Deus diz: eu te dei uma porção básica da vida. Você não conseguiu viver? Imagine se eu te revelar os céus.
Leia. Segura aí. Vocês já viram tanto de esforço que existe hoje de pessoas dizendo como é que é os céus? Como é que vai ser nossos relacionamentos e tal? Olha aí, irmãos, o que é que a palavra diz? Agora entenda, irmã Mauricé, eu estou com dificuldade de conviver com os irmãos. Aqui, pastor Lisberto. Mas estou pedindo a Deus e orando e buscando e estudando tudo que é livros sobre os relacionamentos nos céus. Eu não consigo viver bem com meu pai e minha mãe, com a minha esposa, com os meus filhos, mas agora, na busca do poder, na busca da nova dimensão, eu quero conhecer como que eu serei nos céus. Não, irmãos. O que Paulo estava dizendo era o seguinte: se aprendeu uma faísquinha da palavra, viva isso. Se aprender mais uma, irmã Tatiana, sabe aquela dosezinha, aquele contra-gota de Deus? Só aquele pinguinho. Bota isso em prática. É muito melhor do que ter conhecimentos profundos e esse conhecimento está num depósito separado da minha vida cotidiana. Eu não quero profundidade. Eu quero que Deus tenha misericórdia na minha vida, para eu, pelo menos, esforçar para viver o pouquinho que Ele me revelou. Todos aqui têm informação do céu suficiente para ter uma vida plena em Deus. Todos aqui, ó. O novo convertido do último culto tem. A partícula de Deus foi colocada entre nós, irmã Deus, antes de nós chegarmos nessa congregação. Lá no ventre da nossa mãe, já tinha partícula de Deus nos movimentando, nos inclinando para Deus. Isso aqui é para nós aprendermos a viver esse ambiente congregacional, porque isso aqui é um estágio para os céus. Mas não é falta de conhecer. Aqueles que erram, aqueles que não se esforçam para viver, não é porque não conhecem a palavra de Deus. Todos nós temos partículas suficientes para vivermos em plena obediência, para vivermos fazendo tudo quanto Deus requer de nós. O que eu estou fazendo aqui é repetição. O pastor Izão já falou, pastores anteriores já falaram, quem já tiveram outros pastores, já ouviu tudo que eu estou falando aqui. Quem já teve 10 pastores já ouviu por pelo menos 10 vezes o que eu estou falando aqui. Não tem nada de novo. Mas Deus, para não ter desculpa, Ele usa um para falar, o outro para repetir. É aquele negócio, o pai fala, o filho desobedece, aí a mãe chega, fala a mesma coisa, aí no dia seguinte o pai fala de novo a mesma coisa, para não ter desculpa. Porque vai ter um julgamento. E para o juiz ser justo, tem que ter dado a oportunidade para aquele que vai ser julgado acertar. Pastor, mas está boa a mensagem. Para um pouquinho e reflete, você já escutou tudo isso. Porque é o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. O Espírito de Deus manifesta aqui no sacerdote que estiver aqui, para entregar a palavra que é uma só palavra. Não tem mensagens, irmão celestial. Tem uma só mensagem. Agora Deus vale de didáticas diversas, para não ter como chegar diante dele um dia e dizer, eu não tive a oportunidade de conhecer. Mas você sabe sim o que é o caminho certo. Você sabe sim que tinha que estar fazendo muitas coisas diferentes. Você sabe sim que se estivesse agindo diferente, a sua casa estaria diferente. Você sabe, nós sabemos, porque nós temos informações celestial o suficiente para viver a plenitude do Senhor. Aí, enquanto eu não vivo o básico do básico do básico, eu quero compreender os céus. Como é que é lá? Como é que vai ser as coisas de ouro lá? Como é que vai ser as coisas? Para que esse interesse?
Se retém o dízimo? Se retém a oferta? E quer conhecer como é que vai ser a estrutura de ouro e de cristal que tem nos céus? Não vai ser revelado, irmão. Não vai. Isso será revelado para aqueles que estão interessados com esse negócio, de verdade. Demanda. Projeta para mim, por favor, Deuteronômio 29 e 29. Esse é fácil para memorizar, né? Os poucos endereços que eu memorizei é desse jeito aí. Tem que ser o versículo e o capítulo, tudo igual. Leiam, por favor. Você tem a revelação de Deus suficiente para andar no trilho de Deus, para agradar a Deus em todos os seus atos. Você tem. Nós temos. O novo convertido do culto de domingo, agora. Glória a Deus por isso. Nós estávamos viajando e acompanhando o culto. E aí disse, tem alguém para Jesus? Aí deu um silêncio. Aí eu estava dirigindo só ouvindo, mas eu já ouvi palmas. Aí eu, yes, aleluia. Deu para ouvir as palmas, ou seja, alguém estava caminhando aqui para frente. Aleluia. Está revelado o suficiente para nós vivermos, irmãos, tudo de Deus nesta dimensão. Está tudo revelado. O que falta? Falta nós vivermos como Davi. Olha o que está dizendo ali. Moisés dizendo, tem coisas que estão encobertas. E não vão ser reveladas, porque o que está encoberto por Deus é porque pertence a Deus. Porém, as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos toda a palavra desta lei. Já tem muita coisa para ser vivida, irmãos. Já tem muita coisa para ser vivida. Coloca, por favor, o versículo do Salmo de número 119 e o versículo de número 11. Irmão, Salmo não é capítulo. Salmo não é capítulo. E quando se referir a um, é salmo, Salmos. Vou ler aqui o capítulo 51 de Salmos. Não, irmão. Não é uma estrutura concatenada de livros. São poesias, tá? Isoladas. Então é o Salmo de número 51. E o versículo de número 11. Olha aí. Leia. Deixa aí. Não é a quantidade de informação celestial. Não é. Não é. Não é. Nós ficamos pressionando nossos filhos para pregar como o pastor Marcos Feliciano. Nós desejamos que nossos filhos façam como o pastor fulano. Não, não, irmãos. O que nós temos que ensinar para os nossos filhos é o seguinte: o que você ouvir, guarda e pratica. O que você ouvir, guarda e pratica. Guarda mesmo, não perca. Não deixa perder. O que o salmista disse? Eu escondi, eu guardei. Ele não está dizendo, eu peguei toda a sua lei. Não, não. Ele está dizendo, o que eu peguei, o que eu consegui pegar, isso eu guardei. E isso eu apliquei, e aplicando, eu não infringi, eu não afrontei o Senhor, eu não infringi a sua palavra, e eu sinto a tua presença. E esse salmo é longo, irmão. Esse salmo aqui é para quem está realmente muito conectado. E cada versículo é uma mensagem muito poderosa. Aleluia. Aleluia. Muitos hoje querem conhecer tantas coisas para impressionar pessoas. Eu não posso deixar de falar da nossa festa. Bem-vindo, Espírito Santo. E o que eu achei de mais interessante? Tudo foi muito bom. Mas veio um mestre pregar aqui.
citar o irmão Henrique. Você já viu que eu te implico, né? Irmão Henrique desenvolver uma ideia de que mestre, sabe quem é? Aquele que pega as coisas e dá aquela embaraçada. Assim. Mas o pastor José Anderson, numa festividade nossa de jovem, um EMEP desses aí, foi até naquele auditório da Ubra, não lembro que ano foi aquele, mas foi um EMEP, e foi o pastor José Anderson. E ele disse, mestre é quem descomplica. Mestre é quem pega o negócio codificado e... O que o pastor Gudson Costa fez aqui? Pegou uma história de Moisés, pegou de Gênesis a Apocalipse, e em 35 minutos, desenhou para nós. Mas hoje as pessoas querem conhecer o profundo e o escondido, para impressionar, para ficar famoso, mas no final não tem resultado nenhum prático. Agora, o que é o mestre? Pega o que está, vamos dizer aqui, codificado, porque a palavra de Deus, quem não sabia, fica sabendo, ela é codificada. Ela só é revelada para os seus pequeninos. Aqui chega a dizer que há segredos que ele só revela para aqueles que ele ama. É escrito em um dos salmos. Jesus fala, não é? Ele falava aquelas coisas ali em parábolas, o povo ficava rodado. Aí ele chamava os discípulos particular e decodificava, né? Ele diz, guardou para os grandes e entendidos e revelastes. Por quê? Porque Jesus era mestre, por excelência, enquanto homem aqui. E hoje nem se fala, né? E hoje nem se fala. Rabi, né? Rabone, mestre. Então, não é conhecer coisas cheias de nó, sabe, irmãos? É só isso aqui mesmo. O que eu já ouvi da parte de Deus, eu vou viver, vou guardar. E se eu não dar conta de aprender mais nada? Amém, irmãos. Mas o irmão aprendeu muito mais do que eu. Louvado seja Deus. O irmão disse, eu já estou cansado de ouvir o irmão fulano pregar. Em uma congregação que eu estava. Por quê? Porque é sempre a mesma temática, é o mesmo... Eu dizia, e o que você tem para pregar? Ele tem uma coisa para pregar. E o que ele tem, ele compartilha. Porque a pregação é una. Mas o ouvinte é diverso. A pregação é a mesma para os naturais, mas para os espirituais ela se renova a cada dia. Então, hoje Paulo desafia a igreja em Roma e nos desafia para dizer o seguinte: ei, vamos dar um tempo nessa busca incessante por conhecer, com motivações variadas. Eu vi um jovem que Deus, e eu falei para ele, jovem, eu vejo Deus te dando o dom da palavra. Aí ele começou, toda vez que ele acompanhava os cultos, ouvia os pregadores, e toda vez que ele ia pregar, ele estava contrapondo aquilo que... Aí eu falei, olha, você vai apelar comigo hoje, mas você vai me agradecer no futuro. Para com essa meninice. É verdade que Deus está te entregando o dom, mas tem muita coisa boa para você falar para frente, sem precisar rebater os nossos pais. Nós não podemos, irmãos, buscar conhecer a palavra para ficar contrapondo, contradizendo. Eu ouvi um testemunho de um irmão que chegou para pregar e ele não tinha como pregar, porque ele não tinha preparo nenhum, e o pastor, e ele insistia, e o pastor disse para ele, num culto tal de oração eu vou te dar, ou seja, um dia que não tiver visitante, um dia que tiver tranquilo, eu te deixo pregar. E aí, combinou com ele lá para um dia desses que só vem alguns irmãos, e falou, hoje você pode pregar. Mas aí chegou uma pessoa importante, depois que o irmão já estava com o microfone. E sabe qual foi a mensagem? A mensagem foi ele lendo a genealogia de Jesus. De fulano nasceu fulano, de fulano nasceu fulano, de fulano nasceu fulano.
E de fulano nasceu fulano, e falando. Eu pastor suando, desesperado, morrendo de vergonha. Mas hoje, logo hoje, Deus, que essas pessoas importantes vieram. E eu estou com mensagem, eu tenho esboços aqui que seriam perfeitos para esta noite. Como é que o Senhor me deixa cair num laço diabólico desse? Terminou, as pessoas importantes disseram: ei, o senhor leu o nome de todo mundo aqui da igreja, mas eu observei atentamente, o senhor não leu o nosso nome. Aí ele disse: para eu ler o seu nome, você tem que aceitar Jesus para você ser inserido aqui nesse livro. Não, eu quero também. Então, meus irmãos, nós temos que estar muito assim, voltado para essa simplicidade com relação à palavra de Deus. O que o irmão está falando eu já sei. Deus não ecoa se não há necessidade. O que é saber? Saber, eu aprendi em Brejinho de Nazaré, na terceira ou quarta série, com uma professora de português. Cadê a irmã Lídia? Está ali. É Rocildes, né? Professora Rocildes. Ela disse: Giselso, menino, só há aprendizado quando há mudança de comportamento. O menino escrevia cabeu. Foi o exemplo que ela deu. Ele não conseguia falar. Aliás, ele não falava coube, ele dizia cabeu. Aí a professora mandou ele escrever aquele negócio que na minha época de educação era repetição, né? Colocou aqui em cima, na primeira linha, coube, 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 e mandou ele escrever até embaixo. E ela me contou essa história, isso não saiu da minha mente. Pronto, é isso mesmo que você está pensando. Ele escreveu, passou a última linha, fez ali no rodapé e mostrou para a professora: fiz conforme a senhora mandou. Só não escrevi mais, porque não? Cabeu. A professora Rocildes me falou isso um dia. Então, meus irmãos, o que o salmista está dizendo? Eu guardei para viver. Então, só há conhecimento quando o meu comportamento muda. Hoje está cheio de pessoas que ensinam sobre alimentação, não sei o quê, mas não mudou ainda a própria alimentação. Sabe? Não sabe. Conhece? Não conhece. Por quê? Porque não houve mudança. Agora, quando eu pego um versículo bíblico, só um, honrar pai e mãe, eu gosto disso. E eu honro meu pai e minha mãe. Eu esvazio e não quero mais ser o professor de meu pai e minha mãe. E eu agora estou preparado para dizer sim senhora, sim senhor. Pronto, é melhor do que conhecer como é que vai ser os céus. Abre para mim um texto pesado, irmãos, mas ainda tem tempo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 7. Vou preparar os irmãos. Quando Paulo escreve isso, ele fala sobre irmãs. Eu disse o quê? Fala sobre o quê? Mas nós não somos meninos aqui. Nós vamos pegar aqui essa palavra para todos nós. Né? Nós vamos pegar essa palavra para todos nós. Deixa eu ver se começa aqui. Veja o 6. Vou precisar de ajuda do senhor. Já peço desculpa, irmãos. Aqui está falando sobre falsos profetas, sobre falsos ensinadores. E aí olha o alvo dos falsos ensinadores. Vamos lá. Mas entenda, pelo amor de Deus, não tem nada direcionado a um segmento. Não. Isso é para a igreja. Porque deste número são os que se introduzem, falando de falsos profetas, que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados. Aí nós vamos entender que levam cativos homens e mulheres nécios, carregados de pecados, levados de várias concupiscências, prossiga, que aprendem sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Deixa isso aí. Paulo já sofria com esse tipo de comportamento da igreja. Pessoas que ouviam, pessoas que ensinavam, pessoas que dominavam o conteúdo, mas na verdade não aprendiam.
É um aprender ali, irmãos, ó, aprende, mas não conhece. E essas pessoas eram alvos fáceis dos falsos doutrinadores. Não é diferente. Onde há mais ouvinte hoje? Um culto desse padrão aqui, atrair pessoas? Falar rapidamente, como foi falado aqui, de dízimos e ofertas? Não. Tem que ser massificado, tem que ter toda uma estratégia humana de envolvimento. Não pode, irmão. A palavra, ela tem que necessariamente, ela tem poder suficiente para, uma vez lançada, ela produzir o propósito de Deus na vida do ouvinte. Alguém assustou esses dias quando eu disse: ei, sobre esse tema é só uma vez. Não, como assim? Sim, é receber e permitir que a palavra produza o efeito. Não é repetição. Tem aspecto que não é repetição. Então, aí Paulo tinha esse problema. Pessoas que ouviam, participavam de seminário. Olha, eu vi aqui, por exemplo, acompanhei bastante aqui, o pastor Elisão me convidou para pregar aqui. Honra. Princípio da honra. Aqui. Irmãos, se tem uma igreja que tem que viver honraria, a DEARCE 14. Sim ou não, irmãos? Sim. Foram muitos movimentos, foram muitos trabalhos, foram muitas horas de dedicação. Foram muitas horas. Isso tem que valer, irmãos. Eu estive aqui um dia sobre essa temática. 2 vezes, eu acho. Então, o que falta? Estudar sobre honra aqui? Fazer um seminário sobre honra, irmão? Aí nós estaríamos falando o quê? Brincamos com alguém que esteve aqui nesse altar. E me permito fazer essa reflexão aqui. Então, nós não podemos ficar ouvindo, e não chegar ao conhecimento. E quando que há conhecimento? Segundo a minha professora, lá na 3ª série, é quando há mudança de comportamento. Só há conhecimento quando eu mudo o meu comportamento. Eis que tudo se fez novo. O que era velho ficou. E agora? Segunda carta a Coríntios 5,17. Salvo engano. Arrisca aí, varão. Arrisca comigo aí. Então, quem me viu roubando, não me vê mais roubando. Diz assim, ó, o que roubava, agora vai trabalhar para a assistência dele e a assistência de outros. Tem que trabalhar o suficiente agora para cuidar de si e de outros. Não pode continuar roubando. O que mentia, já não mente mais, começa a falar a verdade, e a verdade são as boas novas, ou seja, a palavra de Deus. Eu disse 5, né? O capítulo é 5. Se eu falei 3, leia 5. É 5:17. 5:17. Estou arriscando aí. Se não der, já peço perdão por antecipação. Sou ruim nesses endereços. Mas é isso mesmo. Assim que, se alguém está em Cristo, ou seja, se alguém ouviu de verdade a palavra, o que aconteceu com ele? Quer dizer, mudou o comportamento. Já há agora o quê? Uma contradição com o comportamento anterior. O que é milagre? Milagre é quando alguém olha para uma circunstância, para um fenômeno e diz: o que é isso? Milagre é quando alguém diz: o que é isso? Então milagre é, mas não é o Giselso que roubava, aquele que foi preso várias vezes, é ele que hoje já tem suficiente para comer e já tem também condição de dar cesta básica? O que é isso? Aí alguém tem que responder: ação de Deus. Então, se alguém está em Cristo, se alguém ouviu mesmo, se alguém aprendeu alguma coisa de Deus, ele tem novo comportamento. Ele já não vive como vivia antes, ou seja, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. É um comportamento inesperado. Novo quer dizer o quê? É inédito. Como é que pode o Giselso agora desse jeito? Não é possível. Era um mentiroso. Aí tem pessoas que ficam com vergonha quando alguém fala do passado da gente. Ah, mas tem alguém falando, pastor, do meu passado. Irmão, é necessário falar. Não é possível que o mentiroso Giselso agora está falando a verdade, inclusive acerca das coisas dos céus.
Isso, irmão, é para glorificar, isso é para exaltar o nome de Deus, para cumprir aquela palavra ali. Alguém tem que dizer, verdadeiramente, ele aprendeu algo de Deus, porque ele está vivendo diferente. Você não pode ser como ontem, irmão. Você não pode se dar o direito de viver hoje como você viveu ontem. É possível melhorar. E Deus está na torcida para melhorar. Agora, eu não estou dizendo para você sair agora aqui correndo. Não, irmão. Olha aqui, um passinho de um dia para o outro. É isso aqui que Deus quer de nós. Ó. Paulo chega a dizer assim, correr com paciência. Como é que é isso, irmão Deus? Correr com paciência. Porque correr dá a impressão do quê? Mas ele está dizendo, correr sem se precipitar. Sabendo onde você vai colocar cada passo. Amém até aqui? Estamos caminhando para o fim. Vou pedir para os irmãos colocar aí. Eu peguei um provérbio, são inúmeros, são vários. Provérbios capítulo 3, e nós vamos ver os versículos de número 5, 6 e 7. Pastor, não entendi. Paulo chega a dizer assim, eu ainda não cheguei no ponto que eu tenho que chegar. Eu não estou aqui propondo, irmão, que você chegue nesse padrão de excelência, não, pelo amor de Deus. Porque eu não vou propor aqui, aquilo que eu estou longe de alcançar. Paulo diz assim, eu não cheguei, mas deixando as coisas que para trás ficaram, eu estou na minha caminhadinha. Eu sei que está longe, mas também sei que já deixei muita coisa. Eu sei que eu não cheguei, mas deixando as coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo. Irmãos, a questão, guarda aí, a questão não é chegar. Deus sabe, a Bíblia diz que nós não vamos chegar sozinhos. Vai ter um momento, irmã missionária Elisama, que o Senhor vai ter que chegar aqui, comparecer e glorificar o nosso corpo corruptível. Até a última hora, ainda estaremos marcados pela corrupção terrena. Aí vai ter um momento, que no abrir e fechar de olhos, o Senhor comparece e glorifica o nosso corpo. Então eu não posso ter essa fadiga para me auto-santificar. O que eu tenho que ter é o olho lá, focado no alvo, e uns caminham mais depressa. O que não pode é ficar parado. Porque quem vai fazer chegar? É o próprio Cristo. Homem nenhum chega. Mas eu não posso, por isso, então, ficar parado. Tem que ter um ponto da jornada para ter esse encontro com Deus, de glorificação. E cada um tem uma marca. Quando a trombeta soar, cada um tem um ponto específico que ele tem que estar. Colocou, por favor? Confia no Senhor de todo o seu coração, de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. A Bíblia Sagrada, a jornada congregacional, tem sido muito debatida no campo das ideias. E não é assim, irmãos. Aqui diz o seguinte, o que está encoberto é para Deus, e o que foi revelado é para nós e nossos filhos. Pastor, não entendi. Sim, está claro, mas eu vou, né? Vive-se cristianismo a partir das revelações de Deus. Não é no campo das ideias. Não é discutindo o cristianismo filosoficamente. É pela revelação, é pelo contato com Deus, é pelo sentir de Deus, é por ouvir Deus, é por sentir o colo, os braços de Deus, é muito além de apenas ter uma compreensão intelectual, cognitiva, acerca de Deus. Não, irmãos. Isso aí, os judaizantes vivem há anos. Eles dizem, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Tem muitos cristãos que ainda dizem, está pesado, hein, pastor? A jornada não é fácil. O que está pesado? Que jornada que não é fácil?
Vinde todos que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde a mim, que eu vos aliviarei. Vou tirar tudo que é fardo pesado, vou pegar nos meus ombros e vou colocar sobre vós um fardo, um jugo bem levezinho. E eu fiz essa demonstração lá, esses dias num culto, não sei aonde. Aqui sou eu. Aí Deus vai e coloca agora, substitui o fardo. Coloca um fardo leve, certo? Aí depois que Ele coloca um fardo leve nos meus ombros, Ele me pega no colo. Ele carrega eu e o fardo leve. Isso é cristianismo, irmão. E eu fico na expectativa que estou carregando um fardo, mas está leve e tal. Mas na verdade, irmão, se olhar para trás, só tem 2 pegadas, e não são as minhas. Ninguém quer minha só. E aí o cristão é só pela revelação de Deus, para ele se ver o tempo todo nos braços do Senhor, irmão. Senhor, mas hoje eu falei tanto e tal, e termina o dia desse jeito. Sim, Ele tirando as chagas, tirando os carrapichos, tirando os sangramentos e tal. Mas eu aprontei tanto, sim. E agora? Está ali, ó, bezerro gordo, sapato novo, cama arrumada, chuveiro aquecido, a banda está pronta. Irmão, a história do filho pródigo é a minha história, é a sua história. Só que a gente vê o filho pródigo em um evento, mas aquilo ali acontece comigo e com você todos os dias. Irmãos, está forte a presença aqui. Aquela história, irmã Tatiana, ela se repete todo dia na minha vida e na vida da senhora, acredito, né? Mas todo dia, quando termina tudo, evangelista Iremar, enquanto as pessoas chutam, outros excluem, outros lançam fora, o pai diz, pronto, está aqui, vamos tirar essas chagas, vamos cicatrizar essas coisas, vamos botar roupa nova, vamos festejar. E vamos festejar. É pela revelação de Deus, é pelo sentir de Deus. Não se estribe. O que é se estribar? É a pessoa que se embaraça na própria cognição. Ele se embaraça na própria intelectualidade, querendo saber quem criou Deus. Querendo saber se lá no céu vai ter casamento. Se vai ver isso ou vai ver aquilo no céu. Ele quer saber como é que vai ser e tal. Situações que... Meu irmão, vem para cá, ó. Vem para cá, vem para o hoje. Vai orar a Deus, jejuar ao Senhor, obedecer ao Senhor em tudo aquilo que você já ouviu falar, e você vai poder viver as revelações de Deus. Para finalizar, segunda carta aos Coríntios, capítulo 2 e versículo 11. Tinha outros versículos aí de Provérbios, mas já acabou meu tempo. Vou repetir, né? Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 2, e versículo 11. Passa o próximo. Eu passei o endereço errado. Só um minuto. Esses dias eu estava pregando e tinha uma irmã dormindo. E eu falei o endereço de Colossenses. E aquela irmã que estava dormindo, já faz tempo isso, mas eu gosto de contar. 2, né? Eu falei segunda carta, deixa eu ver se está na primeira. Se não, já era. Mas é na primeira mesmo. Primeira carta. Aí, irmão, a mulher dormindo, eu incomodado com ela dormindo o culto inteiro, mas roncar, boca aberta. Quando eu falei Colossenses, capítulo tal, versículo tal, ela abriu a boca. Ela fez assim, nem existe esse versículo, esse capítulo. Fechou o olho de novo. E ela estava certa, irmão. Eu tinha dado um endereço que não existe mesmo, não. O que é isso, irmão? Não, irmão, ela estava dormindo profundamente, babando. Mas quando eu falei o endereço errado, ela, nem existe esse capítulo. Ô, vexame, meu irmão. E ela dormiu de novo, falou isso. Mas eu entendi que foi a misericórdia de Deus comigo, né, irmão? Irmão Jausto? Foi a misericórdia de Deus, né? Porque aquilo virou uma graça, e aí eu saí melhor naquele endereço errado que eu passei, né? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus. Quer saber alguma coisinha de Deus, irmão?
É só se o Espírito estiver em vós. Tem muita gente, sou crente, tal. Como é que é a sua caminhada com o Espírito Santo? Que Espírito Santo? Não vai saber nada não, irmão. Qual o problema de não saber? É porque aí as falsas doutrinas, as movimentações eclesiásticas envolvem essas pessoas. Não foi falado lá em Timóteo? Pessoas que ficam vulneráveis. Qualquer movimento ele está dentro. Qualquer movimento ele está lá sendo instrumento. Nem é um agente, é um instrumento. Porque ele próprio é usado para fazer as coisas que contrariam a Deus. Aí, irmãos, tem que combater os falsos doutrinadores. Não, irmão, isso existe desde sempre. Eu e você é que temos que estar pelo Espírito para entender as coisas de Deus. E cada um vai entender segundo a necessidade. Mas todos saberão o suficiente para entrar no céu um dia. Pode falar isso comigo? Todos receberão de acordo com necessidade. Se eu não tenho necessidade de alguma coisa da parte do Senhor, para que Ele vai me revelar? Eu não expliquei sobre o maná, Ele só dá aquilo que eu preciso. Ele é bom. Ele não me deixa pegar pérolas e lançar aos porcos. E se começar a sobrar, qual é a tendência nossa quando está sobrando as coisas? Desperdiçar, jogar fora. Deus é bom. Ele entrega de acordo com a necessidade, para que não corra o risco de eu lançar pérolas aos porcos. Para de querer ensinar muito, irmãos. Hoje todo mundo é mestre, todo mundo é professor. Não, irmão. Viva o pouquinho que você sabe. Aplica na sua vida. E deixa os mestres atuarem. Porque nem todos foram chamados para ser mestre. Agora todos foram chamados para viver aquilo que já recebeu da parte de Deus. Fiquemos de pé. Remando e de floremas. Aleluia. Espírito Santo. Espírito Santo. Olha nós aqui. Sedentos de conhecer um pouquinho dos céus, um pouquinho de Deus. Agora sem nenhuma vaidade, nada de excesso, mas o suficiente, ó Deus, para eu ser um bom filho, um bom pai, um bom esposo. O suficiente para eu honrar o Senhor como empregado. O suficiente para eu honrar o Senhor enquanto ovelha. O suficiente para, por onde passar, se não puder contribuir, pelo menos não estragar aquilo que já está edificado. Espírito Santo, por bondade. Ramande cobraço de labas. Ruideba, sende covar, abaixo de cá. Rema, tudo labas. Espírito Santo, nós não queremos correr, mas hoje nós queremos começar a dar pequenos passos na direção do alvo, ou seja, nós queremos dar pequenos passos, já vivendo aquilo que nós já conhecemos. Todos nós já temos até algum versículo memorizado. Eu já sei até lá o João 3,16. Me ajude, ó Deus, a viver João 3,16. Espírito Santo, me ajuda. Ajuda meus irmãos nesta noite. Ajuda meus irmãos nesta noite. Ajuda meus irmãos nesta noite a viver aquilo que já sabem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.